fenômeno das lives durante a pandemia do novo coronavírus é o tema da nossa roda de conversa virtual de hoje. Com Verônica Bonfim, atriz e cantora, Tom Roots, artista plástico, e Celso da Silva, psicólogo. Eu sou Ricardo Brasil e o Responsabilidade Social está no ar. Verônica, o que as lives têm representado para você nesse momento, que é um momento tão especial para todos nós? Olá, prazer estar aqui em primeiro lugar, grata pelo convite. Ricardo, engraçado, Tom, Celso. Eu vi outro dia um meme falando assim, eu tô com medo de abrir a geladeira e soltar uma live. Porque a quantidade de live, né, gente? Lives que a gente tem visto, né? E eu sou uma dessas pessoas que tenho feito muitas lives, né, Ricardo? Mas eu acho tão interessante que nesse momento, eu acho que são duas coisas para mim. O que é, né? É um movimento meu que eu já venho fazendo há muito tempo, já de muitos anos. E aí eu vou voltar lá em 2016, Ricardo, quando eu fiquei um ano no Rio sem trabalho. Sem trabalho, eu não conseguia trabalho algum. Eu passei um perrengue tão grande, não conseguia passar em nenhuma teste. Eu passei em 2 musicais, mas os 2 fracassaram, não foram para frente. Não sei porque, uma crise que aconteceu e não foram para frente, eu fiquei sem emprego. Eu fiquei um ano tentando sobreviver no Rio para não ir embora, para insistir na história da tal carreira artística. Você Naquele é da momento, Bahia, né? eu sou baiana, mas eu estou no Rio desde 2006. E o primeiro programa, inclusive, eu quero falar disso. O primeiro programa que eu dei entrevista foi o seu, na TV Alerj, lá em 2007, por ali. Foi o Mas, primeiro Celso, aquele? foi o primeiro. Foi um dos Olha que primeiros que me maravilha. convidaram, Foi muito legal. Mas, Ricardo, desde aquele ano de 2016, eu comecei um processo de movimento meu interno para não enlouquecer e não adoecer, e isso foi gerando uma série de outros, e aí os trabalhos foram pintando, né? Só que o que acontece? Agora, com esse momento de isolamento social, as lives tomaram uma proporção muito grande, porque naquela época não tinha Instagram. Além de naquela época não ter Instagram, eu também não era tão conhecida ou mais conhecida como estou agora por conta de coisas que eu venho acumulando desde então. E o musical Elsa, do qual eu faço parte, é óbvio que foi um divisor de água na minha Por vida. sinal, né? Que musical, né, Verônica? Meu Deus do céu. Belíssimo, Ricardo, belíssimo. E Nossa. que história, né, de vida, né, meninos? Que história de vida. Então, o que acontece? Eu acho que o fato do Elsa ter impulsionado a minha carreira, obviamente, né? Porque foi de todos os trabalhos que eu fiz, foi o que talvez tenha rendido mais premiações para o processo, e foi um musical que me colocou num lugar de mais visibilidade também, porque nesse momento já a gente tem um boom das redes sociais também. A gente não tinha Instagram, né? Instagram é uma coisa Uhum. recente, a gente tem o Facebook que também é mais recente. Então, Ricardo, eu acho que são duas coisas. O fato dessas redes, dessas plataformas digitais terem tomado a proporção que tomaram, e também o fato da gente estar num momento agora isolado, ávido por conteúdo novo, ávido por interesse nas pessoas que estão aí produzindo coisas. Então, para mim, Ricardo, pessoalmente, não mudou muito o que eu já vinha fazendo. O que mudou foi a forma como as pessoas me veem agora. Elas agora estão tendo acesso a mim e acesso a um trabalho que eu já venho fazendo há muito tempo. E internamente, para mim, isso é muito bom porque ele tem um alcance maior agora, talvez, mas isso não significa que isso paga minhas contas. Isso é muito interessante a gente falar também. Agora, Celso, você acredita que as lives têm sido uma válvula de escape, né? Uma forma de tentar dar alguma normalidade nesse momento que é tão estranho para a gente, que a gente é tão novo, né? Porque a gente nunca passou por uma pandemia. Olá, todo mundo. Verônica, Tom, prazer gigantesco aí de estar com vocês. Essa tua pergunta assim, é extremamente pertinente, e não somente isso, né? Preciso assim, agradecer imensamente aí a vocês, por conta de que isso me fez com que eu entrasse em contato com um grupo de colegas, né? Eu falei assim, bom, de que jeito que eu vou poder participar dessa atividade, né? Então eu falei, eu vou procurar saber com amigos meus, né? Então eu fiz contato com a roda de colegas de faculdade, outros colegas que eu participo, outros grupos, né? Para saber sobre esse fenômeno das lives, né? Porque de repente realmente, como a Verônica falou, é uma chuva de lives, né? A todo momento você tem live disso, live daquilo, né? E com toda certeza, né? Essa quantidade grande de informações
com certeza vai fazer com que o indivíduo, nesse momento, fique um pouco perturbado, né? Eu tinha falado com você um pouco antes de começarmos, né, sobre essa questão de crise de ansiedade que muitas pessoas eu tenho ouvido falar a respeito, né? Então, essas lives estão realmente surgindo. Em alguns momentos, elas funcionam de uma forma muito satisfatória, né? Porque, assim, faz com que você tenha que ter acesso a ferramentas novas que já estavam aí, né? Mas que muita gente não fazia uso, né? Principalmente as pessoas de um pouco mais de idade, né? Essas pessoas hoje, né, têm anúncio daquelas velhinhas, isso é muito simpático, né? E denota muito bem isso, porque essas senhoras, elas estão tendo que fazer acesso. Eu conheço hoje algumas senhorinhas que antes diziam, não quero saber de tecnologia e tudo mais, e hoje estão adorando, né? Por conta desse isolamento, elas estão podendo ter contato com parentes e tudo mais. Então, assim, ela tem essa chuva de live, tem as coisas boas e contras, né? Então, assim, eu acho que ao longo aí do nosso bate-papo, a gente vai podendo ajustar um pouquinho mais isso e entender também essa questão do tempo de cada um de nós. Porque hoje em dia, a gente falava, eu não tenho tempo para isso. E hoje, o isolamento fez com que a gente tivesse um prolongamento do tempo, né? Parece que a gente tem mais de 24 horas. E aí, o que fazer com esse tempo? Essas chuvas de lives surgiram. Como é que você faz, né? Então, assim, a questão é importante uma filtragem, né? E ao longo do bate-papo aí, a gente vai poder especificar um pouco mais tudo isso aí. Tom, você mora fora do Brasil, você está na Flórida, nos Estados Unidos. Eu imagino que talvez deva ser mais difícil passar esse momento, que é um momento de pandemia, fora do Brasil, longe da família, longe dos amigos. As lives, em algum momento, têm esse papel para você de te aproximar da tua cultura, das pessoas que você gosta? É por aí ou não? Como é que as coisas têm funcionado para você? Bem, primeiramente eu quero agradecer a você e toda a sua equipe pelo convite de estar aqui compartilhando esse momento com você e seus convidados. Muitíssimo obrigado. Sim, claro, as lives elas chegaram nesse momento de pandemia para fazer parte do cotidiano da vida das pessoas, né? E é óbvio que eu tenho usado as lives para falar com a minha família no Brasil, para falar com os meus amigos e falar com os meus seguidores, porque mesmo morando aqui nos Estados Unidos, ainda tem bastante seguidores do Brasil, né? E eu acho que também que a live ela tem sido assim, de extrema importância, não só para mim, mas eu acredito que para muita gente, porque através das lives, nessa quarentena, nesse momento de pandemia, né, no momento em que o mundo está caótico, está todo mundo com muito medo de pegar o vírus, de se contaminar e tudo mais. Então, em alguns momentos, eu acho que as lives vêm acalentando um pouco o coração das pessoas, né? Vem juntando mais as pessoas, sejam elas dentro da sua família, com seus familiares, com seus amigos, com amigos que não viam há muito tempo, né? E também uma coisa interessante que eu acho, né, é que as lives têm trazido muitas coisas boas para a gente, muitas informações, resgate do que aconteceu no passado, seja resgate cultural, pessoal, ou de cuidado com a saúde. Eu tenho visto um monte de gente fazendo lives aí, passando exercício, né, como se você estivesse numa academia, mas malhando dentro de casa, ajudando muita gente que talvez nem pessoas assim de mais idade, ou pessoas que, por trabalhar bastante, acho que não tiveram tempo ou não tinham tempo de ir a uma academia, então estão se exercitando em casa, tá entendendo? A própria escola, os alunos não podem ir para a escola, então através das lives, os professores estão ensinando os seus alunos, os pais estão ajudando, sabe? Eu acho que para mim as lives têm sido de extrema importância, isso ao meu ver, né? Como um cidadão brasileiro morando fora, hoje eu sou cidadão americano, né? Mas eu tenho meus familiares no Brasil, tenho meus amigos e eu me preocupo com todos eles. E além do mais, eu também no meu canal do YouTube ou do Instagram, eu também tenho feito algumas lives aí com algumas personalidades aí do Brasil.
Inclusive, você foi um dos meus convidados. Verônica, queria que você falasse para a gente que tipos de conexões você tem conseguido fazer nesse momento através das lives, né? Eu sei que você tem falado com pessoas, conversado com mulheres tão potentes sobre assuntos tão relevantes, e eu queria que você desse um panorama de como você tem usado essa ferramenta para poder espalhar amor, afeto, conhecimento, aconchego, enfim, como é que é isso? Pois é, Ricardo, queria aproveitar esse gancho do Tom, né? Porque ele falou, e do Celso, que é essa coisa de pensar a ferramenta da melhor forma possível, né, Celso, como você bem colocou, e pensar nisso, né, Tom, como que a gente pode se aproximar dos nossos afetos, que quando a gente fala da família e dos amigos, a gente está falando disso, né? Eu também sou baiana, minha família ainda está na Bahia, boa parte dela. Agora eu estou no interior com minha mãe, interior do Rio, mas boa parte está lá. E uma coisa, Ricardo, que eu fiquei pensando muito durante a pandemia, que é como é que eu ia continuar em movimento. Lembra do movimento? Sempre movimento, né? Primeiro um movimento muito interno meu, de silêncio, de recolhimento, para entender esse chamado, que para mim o Covid, a pandemia, é um chamado muito claro para a humanidade. E depois eu fiquei muito me perguntando, já que eu estou sem trabalho remunerado, eu não tenho condição de ficar doando até durante um tempo eu fiz doação de cesta básica, doação de comprava lives de amigos, artistas, sabe? Aquela coisa de artista dando suporte para artistas, eu fiz muito. Só que começou a escassear para mim, porque eu estou sem trabalho remunerado. Então eu falei, bom, peraí, o que eu tenho para oferecer para a humanidade neste momento de pandemia? E eu tenho minha arte. Então vamos lá, é isso que eu vou fazer. Foi aí que comecei, Ricardo, a pensar coisas para doar para as pessoas, lives musicais. E aí eu tenho feito, a maior parte das lives que eu tenho feito é para colaborar com grupos ou projetos e coletivos que eu tenho fortalecido através do meu trabalho, entendeu? É como parceira, e não necessariamente são minhas lives. Mas aí, pensando também nisso, em maio, aproveitando o mês das mães, Ricardo, e aí eu vou falar das conexões, que são conexões que eu já venho fazendo há um tempão, e eu queria muito que as pessoas conhecessem. E aí, com essa história das lives, foi o gancho que eu tive para convidar essas mulheres potentes, que eu admiro tanto, e que eu me espelho, e que me ajudam a caminhar, porque o caminho delas me inspira e me fortalece. Eu fiz uma série de lives em maio, chamada Lives de Maio. Toda sexta-feira, às 11 da manhã, eu convidava uma rainha para vir trocar comigo, no mês das mães, né? Falando de Mãe Terra, na perspectiva de Mãe África. Foi a coisa mais maravilhosa do mundo, Ricardo. Celso, Tom, foi tanto aprendizado, isso podia virar até um programa, porque foi muito rico. Eu convidei a Azangeri, a doutora Azangeri, que é uma doutora filósofa em filosofia africana, ela é especialista em filosofia africana. Eu convidei a Tainá de Paula, que é arquiteta e é uma pessoa que está na gestão pública e candidata, né, deputada. Eu convidei a Sol Miranda, que é uma atriz, produtora cultural, a Natália Grilo Cipriano, que é uma pesquisadora, historiadora, uma preta velha, de filosofias africanas também, e convidei a Tatiana Tiburcio, que é uma atriz, diretora, coreógrafa maravilhosa, que a gente, né, exalta muito porque ela, inclusive, indicada a Prêmio Shell. Essas 5 mulheres vieram bater um papo comigo e a gente falou de uma coisa que eu acho, Ricardo, que nesse momento a gente ainda não está dando tanta importância ou a devida importância, que é a questão ambiental. A pauta ambiental, para mim, ela é urgente com relação à pandemia. Por sinal, é bom a gente falar que você é doutora nessa área, né? Exatamente. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, já que eu estou no momento de que a cultura e a parte cultural e ela e fez artística... doutorado mesmo, tá, gente? Sim, eu tenho um doutorado na área socioambiental. E aí eu aproveitei esse gancho, Ricardo, e aproveitei essa minha especialidade para falar, quer saber, é uma forma de eu contribuir também com esse debate. Então, eu vou contribuir um pouco com esse debate, que eu acho que a gente tem que se atentar a isso, o que a gente come, o que a gente consome, de quem a gente consome. Essa nossa matriz energética produtiva ela é completamente sustentável e é por isso que surgem as epidemias e as pandemias. E aí eu convidei essas meninas para a gente falar disso, mas de que forma? Resgatando valores civilizatórios de Mãe África. Já que estávamos no mês das mães, a gente não tem olhado para essas duas grandes mães, que é a Mãe Terra e muito menos a Mãe África, que é o berço da humanidade, ela tem muito a nos ensinar. Não só os povos originários, mas os povos africanos têm muito a nos ensinar sobre essa pandemia. E eu fiz isso durante as lives,
E essa conexão que as lives têm me permitido, Ricardo, me alimentam, me elevam e me ensinam muito. Maravilhoso. Eu assisti algumas lives que você fez e realmente eu me sentia acolhido, sabe? E era muito lindo mesmo o trabalho que você fez. O Tom também teve também uma série de lives, né? O Happy Hour, que, como ele mesmo disse, eu participei, várias outras pessoas super interessantes aqui do Brasil, cabeças produtivas, Happy Hour do Tom. E eu queria que você falasse, Tom, como é que foi essa experiência para você? Para mim, a experiência foi magnífica, né? Eu cheguei a ter como uma semana com 4 convidados de diferentes áreas, né? E o lance era legal porque chamava Happy Hour com Tom Rhodes, onde eu começava a minha live com uma taça de vinho e o meu convidado do outro lado também me acompanhava com uma taça de vinho para aqueles que não bebiam, com um copo d'água. Eu fiz uma live. Gente! Por que a gente não foi convidado, Celso, para isso? Como é que é isso, rapaz? Não seja por isso. Opa, agora já posso retomar as minhas lives. Vamos retomar isso, hein? Será um prazer. Né? Na verdade, eu dei uma paradinha porque aqui nos Estados Unidos, no mês passado, tudo começou a reabrir, né? E eu tive que voltar a trabalhar, tive que reabrir a galeria, preciso continuar vendendo meus quadros, dar as minhas aulas, preciso fazer dinheirinho para pagar as contas, né? Porque fiquei em casa de quarentena por 3 meses e as contas continuaram a chegar, as contas não pararam. E os boletos? Isso, as contas não pararam. Mas, enfim, cada semana eu tinha de 4 a 2 convidados em áreas completamente diferentes. E para mim foi de extrema importância essas lives, porque eu passei a conhecer mais um pouco das histórias dos meus convidados, né? Histórias que eu não conhecia e muitos desses convidados não eram assim amigos ou colegas, né? Alguns chegaram até mim por indicações. E aí eu fiz tipo uma entrevista, dei uma lida no currículo dessas pessoas e eu vi que seria interessante passar as informações dessas pessoas para o meu público, né? E aí eu acabei convidando. O bacana de tudo isso, Ricardo, é que não só eu passei a conhecer um pouco da vida dos meus convidados, como eles também passaram a conhecer mais sobre a minha vida, né? E também o meu público, porque tem muita gente no Brasil. Eu era bem conhecido como artista plástico no Brasil e agora eu estou fazendo meu nome aqui nos Estados Unidos, mas tem muita gente no Brasil que não me conhecia, que não sabia quem eu era, e as lives abriram essas portas, tá entendendo? Então, muitas dessas pessoas, elas me seguem hoje no Instagram, sabe o que eu faço hoje, sabe o que eu fiz no passado. Não assim, que eu falando do passado, tô falando do meu lado profissional, né? Então, sabe que eu era o Tom dos Cavalos, porque eu iniciei minha carreira em São Paulo há 30 anos atrás pintando cavalos, e a mídia me deu esse nome Tom dos Cavalos, no qual eu sou conhecido até hoje, né? Mas é isso. Se vocês quiserem fazer parte de uma live comigo, a gente, depois que terminarmos essa entrevista, a gente pode conversar ali no cantinho. Vai ser um prazer. Vai ser uma alegria. Celso, qual é o lado ruim das lives? A gente só falou do lado bom. Tem lado ruim também? Opa, então, bem bacana, assim, antes de falar sobre isso, queria só pontuar um pouquinho, né, o que a Verônica e o Tom comentaram, por conta de que essas lives realmente tiveram essa coisa boa, né, por exemplo, ela está falando aí dessa oportunidade de resgate, principalmente, né, de nós, da raça negra, né, dessas origens, né, esse trabalho que ela fez, o Tom, né, demonstrando claramente essa possibilidade de visualização ainda maior, né? E o que eu poderia dizer, assim, pode ser pensado como um pouquinho mais negativo, seria o que essas pessoas que estão recebendo essa quantidade de lives
estão efetuando com o seu próprio tempo, né? Estão efetuando com a sua própria vida, né? O que ela está fazendo de todas essas lives, né? Porque a gente, se a gente for pensar, iniciou esse processo de isolamento, então nós tínhamos algumas lives das pessoas que estavam fazendo de uma forma bem isolada, né? Era aquele músico que foi para a janela do quarto, do apartamento, né? E para homenagear o pessoal da saúde, né? Toda essa galera que estava na linha de frente, né? Então estavam lá cantando, tocando, né? Isso foi crescendo, né? Foi aumentando assim de uma forma assim, pode se dizer até extremamente exagerada, e hoje todo mundo tem live, né? E aí é que entra essa questão, porque todo mundo pode falar tudo, né? E aquela questão que ontem eu estava assistindo a Tereza Cristina falando, minha live, minhas regras, né? E aí cada um tem a sua própria regra e cada um vai colocar da forma que acha que deve ser utilizada. E você que está vivendo esse momento, né? Como é que você está interiorizando tudo isso? Né? Como é que essa pessoa está conseguindo lidar com tudo isso? Porque, como eu disse no início, é novo, é um espaço maior que abriu para si, né? E o que você vai fazer com isso? O que é importante, assim, eu vejo, né? Conversando com alguns amigos, as pessoas começaram a perder um pouco o sentido de liberdade, né? Porque houve um isolamento, mas também houve uma outra coisa, um excesso de aproximação social, né? Antes, você não tinha tanto contato quanto você tem hoje com tantas pessoas, né? Eu procurei fazer um trabalho de casa, né? Quando me pediram aí para falar sobre isso, procurei saber um pouco mais sobre essa questão e está sendo dito que essas videoconferências que estão ocorrendo, né? Porque a todo momento você tem videoconferência. Pessoas da minha família ficaram muito felizes quando pelo Zap, né? WhatsApp, as pessoas estavam podendo se falar. Aí eu vi, nossa, e aí aquilo ali começou uma sequência de todos solicitando, vamos fazer videoconferência. E aí virou tem um tema, tem um termo que está sendo utilizado, que é Zoom fatigue. Então as pessoas estão fatigadas de tanto utilizar o Zoom até. Na realidade, são essa quantidade de videoconferência. E aí isso está causando uma série de problemas para as pessoas, porque são muitas informações, né? Então, Quais são esses problemas? Então, crise de ansiedade, né? Principalmente, né? As pessoas, por conta desse excesso de informação, principalmente com relação à pandemia, né? A todo momento que você liga, muitas das lives estão falando muito sobre isso. As pessoas estão sofrendo muito sobre essa questão de excesso de informação, né? Então, as pessoas, colegas meus, estão relatando que elas estão com muito receio. Algumas, né? Tem uma senhora, uma psicóloga, que deu uma contribuição dizendo que um cliente dela estava com medo de utilizar essas redes sociais, porque através daquelas redes sociais ele tinha certeza que um parente dele poderia chegar até ele, saber tudo da vida dele, inclusive matá-lo, né? Então, assim, ele estava querendo se afastar totalmente de tudo isso, queria se afastar, inclusive, daquele tipo de atendimento, porque através daquele atendimento aquela pessoa poderia chegar até ele. Ou seja, um sentimento persecutório, né? Essas pessoas, o que eu digo é o seguinte, vamos fazer uma filtragem, vamos pegar todo esse tipo de material e ver realmente o que é importante para a gente, né? Muito compromisso nesse momento não é interessante. Por quê? Você vinha de um momento em que você lutava para que tivesse um pouco mais de tempo livre. E agora que você tem esse tempo livre, você não está sabendo dosar, né? Então, filtrar, realmente verificar aquilo que é importante para você, né? Eu procurei ver um pouco sobre essa questão dos influencers, né? Porque, na realidade, tanto a Verônica, quanto o Tom, e você também, Ricardo, né? São influencers, né? Porque são pessoas que as pessoas admiram, são pessoas que seguem vocês, né? E aí, o que essa pessoa está querendo através disso? Uma cópia, simplesmente? Ou ela quer realmente crescer, né? Então, esse tipo de verificação das lives é importante para que a gente possa entender o que fazer com essa questão interior, porque a gente sabe que não é o exterior que conta, né? O que é importante é aquilo que você
consegue trazer de dentro para fora. Porque cada um de vocês conheceu uma certa verdade e essa verdade está fazendo com que as pessoas os admirem e os sigam. Mas e quem está seguindo? Essas pessoas estão compreendendo claramente quem é ela ou é uma cópia mal feita, né? Então isso é bacana, né? E eu acho interessante assim, esse tipo de trabalho que a Verônica está fazendo, porque através disso você consegue se identificar. Essas identificações são maravilhosas, mais do que simplesmente querer ser o Ricardo Brasil, mais do que querer ser o Tom Holtz ou querer ser a Verônica, né? Então são essas contribuições assim que os amigos puderam me passar, né? Alguns também disseram que tem pessoas que não estão conseguindo nem tempo para isso, porque através do home office eles estão trabalhando desesperadamente em casa também, porque transferiram toda a bagagem do trabalho, então ainda não conseguiram criar um hábito, né? Uma rotina para ter um pouco mais de folga, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, muitos compromissos que as pessoas acabaram conquistando no momento em que se diz que você tem mais tempo para ter folga, né? Então, assim, é muito importante pensar essa questão interna de cada um de nós, né? Também é interessante porque, se a gente for pensar de uma outra forma, criou-se um vácuo, né? Então, assim, você não está tendo como ir à rua, você não está tendo como comprar, né? Mas o grupo de gente que se relaciona com a questão econômica, eles precisam lutar de uma forma que eles consigam chegar até nós, né? Então, assim, é importante também que essas lives, muitas delas, elas estão preenchendo esse caminho da questão financeira para muita gente, né? Queria falar aqui nesse momento também que é importante, que é uma coisa boa, né? Não uma coisa negativa, mas foi essa questão de fazer com que muitas pessoas desculpe, pessoas que estão técnicos, né? Que estavam desempregados por conta dos espetáculos que pararam, né? De tudo isso, eles ficaram realmente sem ter nenhum tipo de rendimento. E aí essas lives, né, de artistas começaram a surgir, fazendo arrecadações para que possibilitasse que essas pessoas pudessem ter algum tipo de rendimento na vida delas. Então, assim, tem os lados negativos e tem os lados positivos, né? Mas o importante de tudo é isso, é você poder, nesse momento, realmente utilizar tudo isso a seu favor, utilizar dentro do seu tempo, né? Saber dosar tudo isso para que você não volte a dizer também, olha, eu estou sem tempo de novo, no momento em que... Pois é, pegando esse gancho seu, Celso, dessa coisa desse fenômeno dos artistas, né, fazendo live, tivemos lives aí super profissionais, grandes lives, patrocinadas, enfim. Verônica, você acredita que os artistas acabaram sendo empurrados a usar essa plataforma, a descobrir essa plataforma como alternativa, né? A gente sabe que, até um tempo atrás, os artistas iam num programa de televisão, esses grandes artistas, né, num programa do Faustão, faziam shows lá para poder ganhar visibilidade, né? Não eram pagos para isso. De repente, eles, dentro de casa, eles podem fazer essa apresentação patrocinada, ou seja, não precisa ir num programa de televisão de graça para ter essa exposição. Você acha que isso vai mudar a forma de fazer arte daqui para frente? Vai mudar a estética? É algo que veio também, que vai ficar, né? Que isso dá, de uma certa forma, alguma autonomia para o artista? E para qual artista que esse tipo de plataforma dá autonomia? Assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é a sua percepção nesse sentido? Eu acho que é um caminho sem volta, Ricardo. Vou falar muito uma visão minha, tá? Não sou dona da verdade, mas é o que eu acredito. Eu acho que é um caminho sem volta. Eu acho que a gente ainda está descobrindo como mexer nessas plataformas, sabe, Celso? Você falou que ficou pesquisando, né? Como é que ia. Estamos todos assim. Cada vez que a gente vai fazer uma live também, às vezes eu posiciono a câmera de um jeito, de repente eu vejo que minha cabeça cortou, eu tenho que mudar no meio da live, eu tenho que mudar ou o fone não funcionou. A gente está entendendo essa plataforma, essa ferramenta, né? Seja no YouTube, seja no Instagram, seja no Facebook, que também tem jeito.
muitas dessas plataformas não monetizam você, por exemplo, o Instagram não monetiza você. Mas no YouTube você tem condição, se tiver muito acesso, de ser monetizado um dia por um patrocinador, etc. Mas, para resumir essa conversa, Ricardo, eu tenho uma coisa para mim que eu estou muito preocupada, especialmente agora que aprovou a Lei da Cultura, que é o seguinte: o dinheiro ele continua correndo para o mesmo lado, sempre. E mesmo agora, no momento de pandemia como esse que a gente está vivendo, o que eu tenho percebido é que sim, temos mais autonomia. Sim, eu vejo muita coisa positiva no momento em que uma live, por exemplo, oportuniza que uma peça teatral ou uma leitura dramatizada, ou seja, um show, chegue até um lugar que não tem acesso a pessoas que não têm condição de ir até o teatro. Olha que coisa mais linda você poder levar isso, chegar até uma família que não tem condição de ir ao teatro ou a um show, né? Você tem um show na casa dela, né? Mas, ao mesmo tempo, essas pessoas, e eu vou falar por mim, eu tenho feito milhões de lives, eu não ganhei dinheiro por nenhuma. Essas lives patrocinadas, até aqui, neste momento, e nessa plataforma, os grandes artistas, grandes que eu falo, que já estão no mainstream, né? De uma indústria, né? De um mercado, e que tem patrocínio, empresário, produtor, eles estão engolindo a gente. Porque uma live, aí eu vou botar nome, né? Por exemplo, uma live da Marília Mendonça, como é que Verônica Bonfim vai concorrer com Marília Mendonça, minha gente? Entende? É muito difícil, não tem como, Ricardo, não tem como. Então, quando eu falo Marília, eu estou falando de uma artista que já está muito requisitada e que tem muito acesso, enfim, você entende, né? E não tenho nada contra ela. Eu estou só dizendo para você que esses artistas que já estão no mainstream, eles também migraram para essa plataforma. E no momento que eles migram para essa plataforma, eles migram com todo um aparato. Você pode ver a live. Tem microfone, tem caixa de som, tem técnico de som, tem alguém mixando aquilo ali e tem patrocinadores para tudo quanto é lado na tela e o QR Code. Então, a gente está tendo... Eles usam um link dedicado, que é uma tecnologia, uma internet, né, que não vai ter problema, que não vai cair, que não vai ter interferência, ou seja, tudo de alto nível, né? Exatamente. Isso então, é pago, né? Isso é pago. Isso não é só ligar o celular dentro de casa e sair falando ou cantando. Né? Que é o nosso caso, né? Que é o nosso caso, entendeu, Tom? E eu até vejo que muitos deles estão fazendo isso para doação para comunidades mais vulneráveis, certo? Mas eles estão ganhando para fazer isso. Boa parte deles, eu não posso afirmar que todos, mas eu percebo que eles estão ganhando pela figura que eles são, né? Pela imagem deles para fazer isso. Então, o que eu quero dizer com isso? Que os artistas independentes, Ricardo, e nesse caso os artistas negros independentes, que eu me incluo, o Tom se inclui, a gente está sendo empurrado ainda mais para a margem nesta plataforma que são as lives, porque a gente não consegue acessar esses patrocínios. Eu não consegui acessar um edital de emergência para artistas, Ricardo, porque nesses editais pequenininhos, artistas grandes estão concorrendo com a gente. Aquele edital de Respiro do Itaú, eu vi a seleção de quem passou. Tinha artistas muito renomados da MPB que acessaram aquele dinheiro e eu não consegui acessar. Então, até nesses editais, que é para artistas, teoricamente, que não tem patrocínio, que não tem empresário, ou festivais que remuneram, a gente não consegue furar essa bolha. Então, isso aqui é um chamado, é uma crítica que eu estou fazendo, e é um pedido que eu estou fazendo para que essa lei que foi aprovada agora, ela olhe para uma categoria de artistas que estão realmente à margem e não por isso não estejam fazendo coisas à altura, porque a gente está fazendo muita coisa bacana, muita coisa legal. O que a gente está fazendo aqui agora, Ricardo, é produção de conteúdo intelectual. O que o Celso acabou de fazer com a gente aqui foi uma consulta gratuita. Foi uma aula, Celso, que você deu para a gente aqui agora. E eu te agradeço por isso, porque eu vou levar para a vida o que você falou. Também. Porque eu também, Celso, estou desesperada com o que fazer, com tanto pedido, Ricardo, de demanda de live que eu tenho. Eu não tenho coragem de dizer não, às vezes, porque eu acho que eu me sinto na obrigação de ajudar também, sabe? Verônica, e aí, eu estou tentando administrar esse tempo. Verônica, não te cortando, pegando aí o gancho no que você está falando, e o que tem de artistas bons e talentosos tentando mostrar um pouco dos trabalhos dele, tentando utilizar as lives para falar. Gente, eu estou aqui, eu também sou tão bom quanto fulano de tal, né? O que nós precisamos, nós queremos ser vistos, né? O que nós precisamos, na verdade, é só de uma oportunidade, entendeu? E eu acho que as lives têm ajudado algumas pessoas nesse sentido, porém,
também não vem ajudando outras pessoas, como vocês acabaram de falar, da questão dos patrocinadores. Como pode, gente, patrocinar uma live? Não entendo isso, entendeu? Até porque o pessoal está pegando carona nesse momento fashion de lives, porque as lives acontecem em tempo real, né? Transmissão real. Eu aqui, você aí, não importa onde você esteja. Qualquer lugar do mundo é dessa forma, tempo real. E muitos estão aproveitando para fazer o seu marketing, né? Usando esses espaços, essas plataformas para fazer o seu marketing e também para mostrar a sua cara, aqueles que não podem fazer o seu marketing, mas quer mostrar a sua presença falando, gente, eu estou aqui, eu sou um profissional, eu sou bom no que eu faço e está tentando ter um pouco mais de seguidores, né? Eu entendo perfeitamente o que você acabou de falar, eu entendo perfeitamente o que o Celso falou há alguns minutos atrás e voltando ao que o Celso comentou, eu só queria deixar claro uma coisa, Celso. Quando você falou da importância e do perigo, digamos assim, né? A gente tem que ter muito cuidado com o que a gente vai falar em tempo real. A gente tem que ter muito cuidado com quem nós vamos convidar e que tipo de assunto vai ser tratado. Porque esse papo não está sendo nas lives, tá? Não está sendo somente entre eu e você. Está sendo entre nós dois e um monte de gente que estão nos assistindo, né? Então, eu acho que o assunto, pauta e saber o que você vai falar naquele momento pode se transformar num perigo se você não souber lidar com essa situação. Entenderam o que eu quis dizer? Sim. Perfeito. Acho que você está coberto de razão. A gente tem que ter muita responsabilidade, né, para poder usar essa plataforma. Agora, assim, é curioso que o que parece, né, é tão louco como que o racismo, a falta de oportunidade atravessa, né, determinadas pessoas, que até mesmo uma plataforma como essa, que aparentemente é extremamente democrático, né, que aparentemente é empoderador, né, que você pode chegar ali, sentar, ligar teu equipamento e fazer o teu trabalho, e aí a gente vê que, na verdade, na realidade, não é bem assim, né? A gente tem essa indústria que se apropria, né? A gente tem os algoritmos, né, que trabalham contra quem é pequeno, quem não tem muito engajamento, né? Enfim, eu queria, assim, para a gente terminar... Ricardo, só rapidinho. Tem muita gente, eu estou percebendo também um movimento de artistas bem famosos, atores e atrizes principalmente, né? Que eles estão também, aumentou a quantidade de solicitação para eles fazerem merchandising na plataforma deles de propaganda, de publicidade, né, de algum produto ou uma marca, né? E pode reparar, como a gente está parado, o audiovisual, as novelas, eles estão fazendo muito isso, não sei se vocês têm percebido. E aí o que acontece? É aí que eu ia falar, essa coisa da imagem, o que se cria da imagem do artista, essa indústria ela é avassaladora por isso, ela tem muito mais interesse na sua imagem e o que você pode oportunizar para a marca do que necessariamente o conteúdo artístico que você tem para oferecer. Então, por isso... Verônica, não te cortando, perdão. Fala. Na verdade, o interesse das indústrias não é na sua imagem, e sim em cima dos seus seguidores, do número de seguidores que você carrega. Entendeu? Isso. Esse é o maior interesse de todas essas indústrias que vêm aproveitando esse momento de pandemia, esse momento de lives, para trabalhar em cima do seu marketing. Perfeito, não é porque você é um T. Araújo, por exemplo, bonitinha, global, não é só por você ser o T. Araújo, eu não preciso falar o nome da atriz, tá? Mas o interesse deles é atrás. Quem é que está vindo atrás do T. Araújo? É o alcance, entendeu? Né? O alcance, é verdade. É o alcance. E assim, uma coisa que eu queria aproveitar também, assim, te falando, a gente sempre consegue, né? Eu penso assim, até que o negro consegue sempre um furo em tudo que é possível para poder se tornar cada vez mais forte.
né? É uma coisa que é importante, que a gente não pode deixar de mão, que é o seguinte, através dessas lives, nós podemos também efetuar todo esse movimento, né, o Tom, que você deve estar vivenciando aí claramente, que é essa questão do George Floyd, né? Então, assim, foi uma live que demonstrou e que mostrou, né, todo esse sofrimento de como nós, negros, estamos passando. Então, assim, são movimentos também importantíssimos nesse sentido, né? A live possibilita isso hoje, né? Exatamente. Possibilita mostrar em tempo real esse sofrimento que nós estamos passando. Possibilita mostrar, desculpe, assim, mudar até um pouco o tema, né? Mas possibilita mostrar o racismo que você passa, né? Quando você entra numa loja, você pode gravar. Hoje o racismo você pode gravar e depois provar e mostrar claramente. Eu, na minha vida inteira, né? Para os meus filhos, eu sempre procurei pontuar a eles a importância de você poder ir e vir da sua melhor forma, né? Sem ter que se esconder com cabelo liso, sem ter que se esconder com um tipo de roupa diferente do que você tem, né? Então, assim, e hoje, esse racismo, você pode explicitar. As lives facilitam isso também. Infelizmente, né, já chegamos aqui ao final do programa. Eu acho que esse é um tema mesmo para a gente fazer uma reflexão, e eu acho que fizemos uma reflexão interessante. A gente tem que pensar sobre isso, né? Porque não dá para a gente ficar romantizando, tudo é lindo, né? Lindo para quem, né? Então a gente tem que fazer esses recortes, fazer esses questionamentos, e eu estou super feliz de poder estar trocando aqui com vocês, aprendendo com vocês, poder estar ouvindo vocês, pessoas queridas, talentosas e pessoas incríveis, grandes mentes. E aí eu queria que cada um de vocês agora, né, desse suas considerações finais para poder a gente terminar esse programa. Então, com você, Verônica, vamos lá, as damas primeiros, né? Quero agradecer imensamente o convite, dizer que estou muito honrada de estar aqui com esses companheiros incríveis. Ricardo, obrigada pela oportunidade, pelo espaço, porque é sempre bom a gente estar trocando, né, e podendo falar. Queria dizer o seguinte: a professora Angela Davis, ela fala que numa sociedade racista não basta não ser racista, a gente precisa ser antirracista. E você ser antirracista e se engajar é você fortalecer também trabalhos de pessoas negras. Então, contratem, oportunizem, abram, cedam espaços, porque a gente tem muito para somar. Me sigam nas redes sociais, se inscrevam no meu canal do YouTube, que tem minha entrevista com o Ricardo, eu bebezinha, chegando no Rio. Tem uma entrevista antigona nossa lá, uma das primeiras que eu fiz chegando no Rio. Eu quero dizer que você tá um gato, inclusive, com esse cabelo Wakanda, com esse Mandela aí atrás, esse tanto de livro nessa estante de escada. Eu tô feliz demais com o Celso, querido, que eu descobri que é pai de uma querida cineasta negra, uma menina que está movimentando o audiovisual no Rio de Janeiro, Mariana Campos. Sigam essa menina. E Tom, gato belíssimo, olha ela biscoitando todo mundo, rapaz. Muito obrigada, minha gente, se cuidem, fiquem em casa. Deixa seu arroba para a galera te seguir. @Verônica Bonfim Oficial, me sigam no Instagram, tá? E me sigam no canal do YouTube também, Verônica Bonfim Oficial, tá lá. Suas considerações, Celso, por favor. Então, agradecer imensamente, né? Devo confessar assim, que eu não sou uma pessoa que faz muito uso de plataforma, né? Tenho o Instagram, tenho o Facebook, mas eu não utilizo muito. Se vocês forem procurar, é uma coisa muito difícil. Tenho seguidores no Instagram, minha esposa falou isso, né? Mas eu gostaria de poder falar aqui uma coisa importante, assim, que o negro, né, que o jovem que está nos ouvindo agora, né, possa conhecer um pouco mais sobre sua história, né, possa entender um pouco mais sobre esses influencers, né, que existem, conhecer sobre eles, saber, né, eu tenho um influencer, né, na realidade é um mestre da vida, é um filósofo japonês, Dr. Daisaku Ikeda, que ele é um grande mestre da filosofia budista de Nichiren Daishonin, né, que luta pela dignidade da vida. Eu hoje estou totalmente engajado nisso, assim, um carinho gigantesco, que é uma pessoa que mostra exatamente a importância de a gente lidar com o nosso interior, entender que a coisa mais importante é o que está dentro de nós e não o que está no externo, né? Então, assim, compreender que o nosso palácio maior, a nossa casa, é a nossa energia interna, e a partir do momento que você tem isso, você emana forças para todos. Você emana força para cada um de nós, da nossa família,
para o nosso vizinho, para as pessoas ao redor. Porque assim, não adianta a gente ficar pensando só na segurança interna da sua casa, né? Porque a gente vive numa rede Indra, a gente vive numa rede de pessoas gigantesca. Então, assim, o que acontece no Talibã importa para cada um de nós aqui. O que acontece com George Floyd importa para cada um de nós aqui, né? O que acontece no interior do Rio Grande do Sul, no interior do Nordeste, importa para todos nós. Nós fazemos parte de uma grande rede. Então, assim, muitíssimo obrigado. Assim, Verônica, estou muitíssimo feliz de estar com você. A Mariana mandou um beijo gigantesco para você. Ela vai estar assistindo isso também. Aos meus amigos todos que me possibilitaram poder falar com vocês, né? Porque assim, eu pedi ajuda aos universitários para que eles pudessem me orientar nesse sentido. É a primeira vez. Celso, obrigado. Vou ter que te interromper porque eu tenho que encerrar o programa nesse momento. Tom, por favor, suas considerações finais. As minhas considerações finais serão bem curtinhas. Saúde para todo mundo. Muitíssimo obrigado pelo convite. Um beijo no coração de todos vocês. Um beijo no coração dos meus familiares e amigos. Eu continuo aqui na Flórida. Estou bem, estou com saúde, estou me cuidando e vocês aí no Brasil se cuidem. Se cuidem também. E pegando um gancho rapidinho no que o Celso falou, qualquer mudança que você queira que aconteça na tua vida, primeiro você precisa olhar para dentro de você e fazer essa mudança acontecer aqui dentro. Isso aí, Ricardo. Obrigadão. Deixa seu arroba. Arroba Tom Ruthz, Ruthz. Vai conhecer a minha história. Gente, muitíssimo obrigado. Gente linda. Verônica, estou super feliz de ser cada vez mais linda. Beijão para vocês. Olha, para quem está em casa, muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e até o próximo encontro. Eu te espero. Lá vem a mulher, passos firmes sozinha, menina guiada por teu orixá. Nega luxenta, tem marra, tem dengo. Nega luxenta, danada, só vendo. Churutá,